Está com a sua Bíblia aberta? Pega a palavra. Pega a palavra. Atos, capítulo 13. A gente tem, no decorrer desse estudo, a gente vem versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas ao mesmo tempo tentando olhar de uma maneira efetiva aquilo que Lucas está querendo trazer para nós, como referencial, como é que esta igreja, que outrora era uma seita judaica, como é que esse grupo vai se tornando não apenas focado num povo, o povo judeu, mas para se tornar uma igreja completamente aberta, completamente para todos, não é? O evangelho não é para um grupo, não é para um ou outro. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como é que esse evangelho vai tomando esse fôlego? Porque até então, até na cabeça e na mentalidade, na cultura dos apóstolos, era proibido a um judeu pregar ou se aproximar de alguém de outra raça para comunicar o evangelho. Então como é que essa igreja que tinha uma mensagem, que tinha uma palavra, iria cumprir os seus propósitos, os seus projetos? Como é que ela iria fazer isso? E a gente está vendo como é que o Espírito de Deus está conduzindo a sua igreja. Lá, um grupinho, uns pescadores que conheciam Jesus, e aí de repente agora eles têm o derramar do Espírito, e agora eles estão enfrentando barreiras e obstáculos, e eles estão superando essas barreiras e esses obstáculos, e o próprio Espírito os está conduzindo a toda a verdade, como prometeu Jesus. Que Jesus tinha tanta coisa ainda para falar para os discípulos, mas eles não podiam suportar, mas que o Espírito Santo iria conduzir. Então, Lucas está literalmente mostrando como o Espírito Santo está direcionando, ensinando a sua igreja o que, para onde, como fazer e realizar a sua obra. No capítulo 13, surge um momento fantástico na igreja, na história da igreja. Você pega lá Atos 1:8, você já sabe de cor, diz lá: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confim da terra. Essa era a ordem, as últimas palavras de Jesus. Depois dessas palavras, Jesus foi assunto aos céus, né? Subiu. Não teve tchau, bye bye, até breve, não teve. Ele, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, uma ordem explícita. Pois bem, e aí no capítulo 2, eles estando em Jerusalém, o Espírito é derramado, estão em Jerusalém. Capítulo 3, os judeus e os apóstolos, todos só ficaram em Jerusalém. Capítulo 4, só estão em Jerusalém. Capítulo 5, só estão em Jerusalém. Já vimos isso, que a igreja estava uma igreja ficável, uma igreja local, maravilhosa, abençoada, alegre, onde tinha tudo em comum, era uma bênção de igreja. Porém, uma igreja que desobedeceu, a igreja de Jerusalém desobedeceu a ordem do Espírito, a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando chegou no capítulo 7, veio uma grande tribulação sobre a igreja. Estevão é morto, apedrejado, e aí Saulo sai assolando a igreja, e a igreja de Jerusalém, ela se desfaz. Todos foram dispersos. Todos foram dispersos. Algumas pessoas as trevas poderiam soltar foguete. Vencemos, acabou a igreja de Jerusalém. Só que, na realidade, o projeto de Deus estava em andamento. E todos os que foram dispersos, todos que foram perseguidos, eles foram por toda parte pregando o evangelho. Um desses grupos que foram pregando chegou a Antioquia, na Síria, para o lado de Damasco. Chegou lá e eles não pregaram apenas para judeus, mas também pregaram para gregos. E eles se converteram, e a igreja se formou uma igreja muito gentílica, uma igreja que tinha uma mistura judeu, mas não só judeu, uma igreja
como o Senhor queria. A mão do Senhor era sobre eles. E aí a igreja de Jerusalém manda Barnabé para ver, para dar uma sondada, para ver como é que a coisa estava, se estava tudo bem, se etc. Mandou o Barnabé para dar uma... Deu, estou de olho. Barnabé foi e viu a graça de Deus. Isso tudo já vimos. E aí Barnabé lembrou de Saulo, que havia se convertido, não é? E que ninguém deu muita moral para ele, porque ele, afinal de contas, era um perseguidor. E ele estava no ostracismo, eu diria, lá em Tarso, reestruturando o seu coração e pregando, falando de Jesus para todo mundo. Barnabé vai atrás do cara e leva Saulo lá para Antioquia. E aí, Atos 1:8 surge novamente, isto é, há uma nova oportunidade, um novo momento. Deus deu uma nova oportunidade, só que não agora em Jerusalém, mas em Antioquia. Antioquia é a igreja modelo de Atos dos Apóstolos. Não é Jerusalém, mais famosa, mas a igreja modelo é essa igreja. Por quê? Porque tudo que tinha em Jerusalém tinha em Antioquia. Tudo. Profetas, mestres, vida com Deus, foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Não é Jerusalém que o pessoal é identificado a Cristo de uma maneira tão assim vibrante. Não, eles foram identificados como cristãos aqui, nessa cidade de Antioquia. A igreja está nessa efervescência. E tudo que tem em Jerusalém também tem em Antioquia. Tudo que acontecia em Jerusalém também acontece em Antioquia. Mas tem algo que acontece em Antioquia que não aconteceu em Jerusalém. Por isso que ela é modelo. Qual é esse algo? Está aqui, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 por enquanto. Tá certo? Diz o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ok? Primeira marca que você tem aí de uma igreja, eu diria, modelar, abençoadora. E a gente, precisa restaurar um pouco disso. É que essa era uma igreja que tinha um ministério não apenas focado em uma pessoa. Não era um ministério, como é que eu posso dizer, dependente apenas de um líder. Não. Era um ministério, como é que eu posso dizer, plural, não individual. Sabe aquele negócio do pastor faz tudo? Do pastor sabe tudo? Do pastor dá conta de tudo? Não é o caso de Antioquia. Em Antioquia você tinha profetas e mestres. Plural. E aí tem o nome desses caras. Primeiro está aqui, sobrenome Barnabé, Simeão, Manaém, que era colasso de Herodes. Colasso significa que Herodes e o Manaém mamaram o mesmo leite. Não é? A mamãe do Manaém deve ter dado leite para Herodes. Eles eram, assim, unidos. Saulo. Então, aqui nós temos 5. Vamos repetir. Barnabé, Simeão, sobrenome Negão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Pelo menos 5. Profetas e mestres. Então, a primeira marca de uma igreja, e essa igreja é a igreja modelo, é que ela não era fiada apenas em uma pessoa, em uma liderança. Não. Era um ministério colegiado. Que bom quando nas nossas igrejas você tem outras pessoas que possam substituir as pessoas, que possam suprir as necessidades uns dos outros, que suprem a falta que o outro faz. Nenhuma pessoa tem todos os dons. Aliás, esse é um princípio maravilhoso. Que o Senhor Jesus, ele concedeu dons a nós, mas você tem pelo menos um dom, pelo menos, e nenhum de nós tem todos os dons.
Em outras palavras, significa que nós somos necessitados uns dos outros. Nós somos necessitados uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa do seu irmão do lado. Até aquele irmãozinho que você acha que é o cara chato, sei lá o quê. Mas ele precisa de você e você precisa dele. Ou você precisa dele porque você tem que ensinar, ajudá-lo, demonstrar os seus dons, e tem tantos dons importantes, não é? Para você socorrer. Então você precisa de uma outra pessoa para exercitar teus dons. Ou você precisa dele para aprender coisas com ele. Nós somos assim. É o corpo, é a igreja. Esta igreja de Antioquia, ela tem um ministério colegiado. Um supre o outro. De tal maneira, que quando o Espírito fala, e ele fala principalmente nos seus líderes, e o Espírito vai pegar exatamente Paulo e Barnabé, provavelmente os mais importantes dessa história, porque eles são os mestres ali, não é? Disse o Espírito Santo, olha lá, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que coisa fantástica. A primeira coisa que essa igreja mostra ser uma igreja maravilhosa, primeiro, é o ministério colegiado. Ah, se tirar 2, não vai fazer falta. A igreja vai continuar caminhando. Ah, se tirar 1, a igreja vai continuar caminhando. Ah, tem sempre outras pessoas que o próprio Espírito está direcionando. Coisa fantástica aqui no versículo 2 é que, como marca também dessa igreja, é que essa igreja tinha entendido o processo do servir uns aos outros, servir ao Senhor. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para sermos semelhantes a Jesus. O próprio Senhor Jesus diz, eu não vim para servir, ou melhor, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É um processo de entendimento. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Há uma inversão. No mundo, grande é aquele que tem um monte de empregados ou de não sei o quê, que é aquele que é o paparicado. No mundo, o grande é o que é servido. No reino de Deus, é o que serve. No reino de Deus, para Deus é o que serve. Em outras palavras, nós conhecemos a Jesus, você conheceu a Jesus, e o seu propósito é servi-lo, servir a Deus. Mas não é só servir a Deus como se fosse uma coisa muito distante, é servir a Deus também na ministração das pessoas e no nosso ir e vir. Né? Servir uns aos outros, cuidar um dos outros. Quando a gente recebe, dar um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim me deste. Quando você faz a um dos meus, disse Jesus, faz para mim. Quando você recebe, quando acolhe, quando isso, aquilo, outro, que recebe em meu nome, recebe a mim. Então, quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Jesus. Quando estamos trabalhando, nós estamos fazendo para Jesus. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças, não é verdade? Bom, você pode ser motorista de ônibus, então quando você dirige, você tem que entender que isso é uma maneira de você servir a Jesus, faça o melhor. Você pode ser um engenheiro, médico, odontólogo, enfim, seja lá o que você for. Você pode ser um bancário, uma dona de casa, qualquer coisa que você seja, a sua profissão, e você pensa, eu estou trabalhando para o meu patrão, e o meu patrão é que me paga. Você tem que entender que, na realidade, você tem que estar fazendo para o Senhor, porque o mistério do crente é servir. A igreja de Antioquia entendeu isso, servindo eles ao Senhor. Eles estavam entendendo que eles não estão aqui para que Deus faça a vontade deles, mas eles estão aqui para fazer a vontade de Deus.
É Deus operando, é Deus. Eu me dobro, eu me prostro. Não é? Eu sou doulos, eu sou servo, eu sou escravo da orelha furada. Eu gosto muito da figura do escravo da orelha furada que nós temos lá no Antigo Testamento. Você sabe como é que é? Que na cultura judaica, uma pessoa, ela poderia inclusive se tornar escrava de outra pessoa. Suponhamos, eu tenho uma dívida muito grande para pagar, não tenho como pagar essa dívida, e aí eu me vendia, eu pagava minha dívida como sendo um escravo daquela pessoa. A questão é que na cultura judaica, você não podia ser escravo sempre, eternamente, sabe? O tempo todo da sua vida. Não. Havia e há na palavra de Deus uma expressão e uma festa chamada Festa do Jubileu, que de 50 em 50 anos essa festa aconteceria. E na festa do Jubileu, é o ano do perdão, é o ano de restauração, não é? É o ano em que aquele que tinha passado as suas terras, as terras voltam, não é? Se era escravo, agora ele é liberto. Então, passou aquele tempo, aquele que é escravo, ele não é mais escravo. É como se ele dissesse assim, paguei a dívida, eu não vou ficar vivendo escravo a vida inteira. Não é assim. Pois bem, no entanto, certas pessoas achavam que o seu senhor era tão bom, porque ele era escravo daquele senhor, mas aquele senhor o tratava tão bem, ele tinha cuidado, alimentação, ele tinha tudo, e quando ele não era escravo, ele só fazia lambança, não dava certo. E aí, quando chega a hora do jubileu, do perdão, dele deixar de ser escravo, ele poderia reunir diante da liderança, da liderança da comunidade. Ele vai no meio da rua e diz, não, eu quero continuar escravo dele, porque esse senhor é melhor para mim do que qualquer outra coisa. Eu quero ser escravo. E ele é chamado de um escravo da orelha furado, onde ele é escravo não por obrigação, mas ele é escravo por devoção, por amor. E aí, ele no meio lá da rua, o pessoal furava a orelha dele. Furava a orelha, devia botar lá um brinco qualquer, e ele se tornava um escravo da orelha furada. Em outras palavras, ele era servo, ele se tornava servo daquele senhor por amor, por dedicação, não por obrigação. Mesma coisa que, e aí eu quero trazer para cá, era uma igreja de gente que sabia que nós éramos escravos, nós éramos escravos de um tirano, né, do império das trevas, nós éramos dominados, a condenação sobre nós é a morte eterna, e agora, porque conhecemos aquele que nos libertou, que nos transformou, que nos perdoou, né? Nós o amamos e nós o servimos, e o servimos por obrigação, nós o servimos porque senão nós seríamos castigados? Não, nós o servimos como um escravo da orelha furada, nós o servimos por amor, nós o servimos por dedicação, por reconhecimento, que sem ele nós não somos absolutamente nada. Ele é o Senhor da nossa existência, Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós somos dele porque Ele fez muito mais por nós. Pedro tem uma expressão na sua carta dizendo assim, vós sim que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não havia alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Não é? É uma expressão linda aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9 em diante, quando diz lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Nós vivíamos em trevas, nós estávamos condenados e ele nos chamou para a luz. Ele nos arrancou do império das trevas, ele nos arrancou do lamaçal e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 diz assim de Pedro: vós sim que outrora, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Isso é assim, nós estávamos condenados, ninguém olhava para nós com um olhar de misericórdia, mas ele olhou, o Senhor olhou, o Deus Todo-Poderoso, e enviou seu Filho, que foi até a cruz, por esse olhar, para nos arrancar de lá e nos transportar para o reino do seu Filho. O que é que resta-nos a fazer? Eu diria, furar a orelha, como aquele escravo no Antigo Testamento, que por amor vai servir ao Senhor. Por amor vai servir ao Senhor. Então, qual é o papel seu e meu? Servir ao Senhor. Qual é o papel daquela igreja? Servir ao Senhor. E como é que eu posso servir ao Senhor se eu não sei o que o Senhor quer? A igreja precisava, então, também perceber e entender, trazer para si que quem tem a palavra, quem manda, quem ordena, quem governa é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos conduz à sua verdade. É Ele que nos traz à luz a sua palavra, a palavra de Jesus, que nos ensina, que nos mostra o caminho a seguir. Então essa é a igreja em que tem um ministério colegiado, mas ela é uma igreja que entendeu que nós estamos aqui para servir. Para servir. Há um tempo desse atrás, eu vi um pastor jovem. Eu espero que esse pastor jovem já tenha amadurecido. E esse pastor jovem tinha uma pessoa na igreja dele, e essa pessoa veio fazer alguma coisa, e esse pastor jovem disse: não, fulano vai trazer para nós isso aqui, porque fulano, ele tem um prazer de me servir. Eu acho até que o rapaz, aquele homem, ele realmente era um bom crente. E ele tem o prazer de servir. Mas aquele jovem estava manifestando um outro tipo de atitude de crente, que era a atitude de gostar de ser servido. Tá certo, o irmão tem prazer de servir, que bom. A pergunta é se eu também tenho prazer de servir. Aquela igreja tinha, né? De considerar o outro superior, de cuidar uns dos outros, de ver a mão de Deus e dizer: eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser, onde quiser e como quiser. Né? Já não sou eu que vive, diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho nessa carne, é vida do poder dele, é por ele, é para ele. Não há um controle prazeroso simplesmente para mim. A pergunta é: qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Aquela igreja, a igreja modelo, porque também aprendeu isso. Em terceiro lugar, essa igreja é uma igreja modelo porque, entre tantas vozes, aquela igreja entendeu que quem vai direcionar é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minha testemunha, tanto, até os confins da terra. Mas a igreja de Jerusalém tropeçou. Agora, o Espírito está refazendo Atos 1:8. E diz lá o texto: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora dos 5 a Barnabé e a Saulo. Separai-me agora, porque eu tenho uma obra, algo especial para eles. Os 5 que estão ali para servir, os 5 que estão buscando
entender a voz. Interessante, porque o jejum é uma maneira de você entender a voz de Deus. O jejum, ele é usado para muita coisa, eu diria. Talvez a coisa principal esteja se perdendo. Porque o jejum é para você perceber de uma maneira muito clara a voz de Deus. Se você pega na Bíblia aqui, o jejum é para você se tornar mais dependente. O jejum te torna você mais cônscio das suas fragilidades, cônscio das lutas, das barreiras, das angústias, mas principalmente é uma ferramenta espiritual para te tornar mais sensível à voz do Espírito. O que o Espírito está falando? O que eu preciso ouvir? Qual é o plano de Deus para minha casa? Qual é o plano de Deus agora? Quais são as prioridades? Onde eu devo investir o tesouro que o Senhor tem me dado? Onde eu devo ir? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer da minha vida? O jejum é uma excelente disciplina espiritual. A igreja de Antioquia não perdeu isso. Não, essa disciplina. Tem um livrinho muito bom que eu recomendo, chamado Celebração da Disciplina, de Foster. E ele tem um capítulo que fala sobre jejum. E ele orienta de uma maneira dia a dia, dizendo até como você fazer, para que você possa fazer mais do que aquele jejum de ficar sem o café da manhã, ou ficar sem o almoço. Mas você tem uma disciplina, um treinamento, para que você esteja sensível à voz do Senhor. A igreja sensível à voz do Espírito. Tanto é que quando eles estão conscientes da vontade de Deus, eles não ficam enrolando. Eles não dão nenhuma desculpa espiritual. Diz o texto, no finalzinho do versículo 3, então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Sem enrolação. Ouviu? Entendeu? O Espírito falou, tá, a igreja lá atrás tropeçou, agora é a nossa vez. Vamos também ficar enrolando ou vamos fazer? A igreja de Antioquia, não vamos enrolar mais não. Olha o que aconteceu lá com Jerusalém. Por desobediência. Não, nós somos da orelha furada, nós somos servos. Vamos servir ao Senhor, vamos obedecer para já. Para já. Sem demora, sem detença. Jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu conheço crente que eles dão desculpas espirituais para não fazer aquilo que eles já sabem que devem fazer. Muitas vezes, nós usamos até certos jargões como desculpas. Por exemplo, você tem um desafio, sabe que aquilo pesou no seu coração, uma orientação de Deus para você, mas aí você fala assim, vamos orar. Vamos orar por isso? Não há nada de errado de orar. Aqui a igreja está orando. Mas eu conheço tanta gente que fica anos, meses, dias, décadas orando, quando eles já deveriam estar fazendo e obedecendo aquilo que o Senhor mandou. Então aí a oração virou um jargão. A oração é apenas uma desculpa espiritual. Eu até tenho hora que eu fico meio agoniado quando alguém chega assim, pastor, vamos orar. E eu pego, vamos. Temos que orar. Mas ora mesmo.
Antônio Neto, pastor Antônio Neto, foi um dos grandes pastores congregacionais no Nordeste. Pastor Antônio Neto tinha acabado de sair do seminário, sei lá, na década de, sei lá, nem lembro, 40, 50. Chegou um missionário inglês e falou assim: Antônio Neto, eu vim aqui hoje para convidar você para ir Catolé do Rocha, para ir para o Catolé do Rocha, lá na Paraíba. Há um ano antes, a igreja de Catolé do Rocha tinha sido queimada. Só sobrou o relógio da igreja. Outras igrejas em volta também tinham sido queimadas. Houve uma perseguição religiosa tremenda em Catolé do Rocha, expulsando os cristãos, isto é, os crentes. E havia uma ordem lá, religiosa, dizendo que se aparecesse alguns crentes ali, era para ser morto. Quando esse missionário vai convidar o Antônio Neto para ir para Catolé do Rocha, ele está convidando o Antônio Neto para, de fato, morrer. De fato, ir para a situação terrível que poderia levá-lo à morte. Aí o Antônio Neto recebeu aquele convite e falou assim para ele: posso orar com a minha esposa? Aí o missionário, claro, ore. E aí o missionário foi dormir, foi para o quarto, e os dois também foram para o quarto. E naquela manhã, na manhã seguinte, os dois chegaram para o missionário e falaram assim: nós iremos para Catolé do Rocha. Aí o missionário assustou, talvez acostumado com pessoas orando muito tempo, esperando assim muito tempo para responder à vontade, ou à voz de Deus. Aí o missionário falou para ele assim: mas você sabe, Antônio Neto, que ir para Catolé do Rocha significa morrer? O Antônio Neto falou: sei, mas Deus falou para a gente ir. Uma noite, Deus falou para ir. Antônio Neto vai para Catolé do Rocha, meus irmãos, e aí eu não tenho tempo aqui para contar, e nem sei todas as histórias desse homem. Não sei se alguém sabe, tem alguém que sabe muito mais do que eu. Eu o conheci com 90 anos. Ele viveu até acho que 92. Eu o conheci pessoalmente quando ele tinha 90 anos. Mas quando ele fez 75, Antônio Neto pensou que estava velho. E aí resolveu jubilar. E avisou para a igreja: olha, eu estou entregando, que eu estou com 75, já estou assim, então a igreja precisa de outro, eu estou entregando. Aí no dia do aniversário do Antônio Neto, a banda municipal foi fazer uma seresta para ele, acordá-lo, despertar. Pá, da cidade. Porque Antônio Neto se tornou um referencial ali em Catolé do Rocha. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu o conheci, eu fui de carro até lá, Catolé do Rocha, mas eu não tinha o endereço dele. E aí eu falei assim, eu parei num posto de gasolina para abastecer e perguntei ao frentista: por favor, você conhece a igreja, a primeira igreja evangélica congregacional aqui de Catolé do Rocha? A igreja, a primeira evangélica aqui da cidade? Você conhece a igreja gloriosa? Aí o cara olhou para mim e falou assim: não conheço. Não sei quem é. Não sei onde fica. Aí eu pensei: puxa, não é possível, o cara aqui não conhece a igreja. Fiquei assim meio frustrado. Aí de repente me lembrei e perguntei: você já ouviu falar de Antônio Neto? O frentista falou: o pastor Antônio Neto eu conheço. Ele mora na rua tal, o senhor vai aqui, vira ali, tal, o senhor chega lá, assim, facinho. Eu peguei: pois é, cara, eu quero ir na igreja que fica do lado da casa dele. Quer dizer, o frentista ele não conhecia a igreja, mas ele conhecia o Antônio Neto. Era um homem, assim, de Deus, pronto para servir, pronto para pregar. Pronto. No culto de gratidão a esse homem, a Deus pela vida dele, até o padre estava presente. E o padre se levantou e disse, no meio da igreja: falar de Jesus é muito bom. Ensinar a Bíblia, maravilha. Mas viver o evangelho como este homem vive,
é muito melhor. Assim era Antônio Neto. Assim foi Antônio Neto, que orou e se colocou à disposição e não ficou usando da oração como desculpa para não fazer absolutamente nada. Mas hoje parece que o pessoal gosta disso. Eu estou orando, mas nunca dá a resposta, nunca diz sim, sim, não, não. Deus me chamou. Olha, gente, se Deus te chamou, filho, ô minha irmã, se Deus te chamou, desobedece não, e não enrola também não. Né? Ora, jejua, realmente vai perguntar para saber se ele chamou mesmo ou é apenas uma emoção sua. Pergunta, cavuca, né? Chora, mas decide. Não fica pensando, e se eu for, será que eu vai ter condições? O Deus que chama é o Deus que sustenta. Eu não tenho sabedoria. Deus usa. Deus usa. Eu já até escrevi, botei o nome do livro lá, Deus ainda usa burros. Deus usa qualquer um que se coloca. Se você eu não tenho condições, Deus dá condições, Deus dá o ensinamento. Deus direciona o coração, Deus ensina, Deus faz acontecer. Eu tenho uma obra chamada Separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Preste bem atenção, porque aqui o Espírito chamou dos 5, chamou 2 para a obra missionária. E o Espírito deixou 3 para sustentar, segurar, ensinar, segurar as cordas, amparar, manter a sua igreja. Então ele tem os que são chamados para ir e tem aqueles que são chamados para zelar e para cuidar. Tudo precisa ser muito claramente entendido na voz do Espírito Santo. Ele chamou. Então ele chama Saulo e Barnabé para uma obra. Que obra é essa? A primeira viagem missionária. A primeira, né? A primeira ação que entra para a história. Né? Nós estamos hoje falando de missões, nós estamos hoje entendendo que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, povos, tribos e línguas. Mateus 24,14 diz que o evangelho vai ser pregado em todas as nações, povos e tribos. Então virá o fim. Né? É uma mensagem, é uma missão. Por isso que nós falamos, a palavra missão não está na Bíblia, mas é exatamente isso. Nós temos uma tarefa, nós temos uma responsabilidade, nós temos ainda muita coisa para fazer. Nós precisamos fazer zerar o chamado, o projeto, a proposta, o plano de Deus, de proclamar o seu evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas, até que o último ouça. Até que o último ouça. Amados, a igreja de Antioquia, ela se torna uma igreja modelo. Ela é a igreja modelo. Percebam vocês que Paulo faz a primeira viagem missionária, não sei quanto tempo vai levar, mas ele faz a viagem e volta para Antioquia para dar relatório. Passa um tempo com a igreja, confortando, acalentando, revendo os irmãos, compartilhando, e aí sai para a segunda viagem missionária, vai e volta para Antioquia, para dar relatório, para conversar, para estar com os irmãos. Vai para a terceira viagem missionária. Antioquia é o polo, Antioquia é a igreja enviadora, Antioquia é a igreja que impõe as mãos e assume responsabilidade. E aí eu digo que ela é a igreja modelo porque ela assume responsabilidade missionária. Não é aquela pessoa que dentro da igreja as pessoas se convertem, sentem o chamado e às vezes as lideranças da igreja mandam o cara, vai para o seminário, vai para lá, vai para cá, o que você vai fazer? Sei lá, vai para o seminário, depois lá no seminário você resolve o que vai fazer. Não. A responsabilidade não está lá no seminário, assim está na igreja. Ela é a igreja enviadora, ela é a igreja ela está com. Ela é parceira, ela impôs as mãos. Impor as mãos hoje talvez esteja perdendo um pouco do peso. Impor as mãos fica parecendo apenas um negócio simbólico, mas aqui impor as mãos é mais do que isso. Impor as mãos é você se tornar cúmplice do outro. Paulo vai dizer, não te impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém, para que os pecados deles não sejam
você não seja participante dos pecados dos outros, né? Mas quando eu coloco as mãos sobre alguém, transferindo ou dando a ele a autoridade, eu estou não só dando a ele a autoridade, mas eu estou dizendo, nós estamos juntos, nós estamos associados, nós estamos na parceria, né? Nós estamos ligados, nós estamos ligados, nós estamos com você. Então, quando Paulo vai para Chipre e atravessa, passa o barco, vai para outros lugares, vai para Antioquia, lá da Pisídia, vai para Icônio, Listra, Derbe. Quando Paulo está indo, a igreja lá de Antioquia está com eles. Ela está com eles. Sabe, querido, você que está me ouvindo, como crente, vamos marcar, como crente, perceba que nós precisamos uns dos outros, e a sua igreja e a nossa igreja precisamos de um ministério colegiado, para que um segure, sustente o outro, e a gente possa fazer a vontade de Deus, o Espírito chame os melhores. Nós temos que mandar os melhores para o fronte, para frente de batalha, para onde a guerra está mais reída. Mas nós temos que entender que nós precisamos fazer isso, e o fazemos porque somos apaixonados, amados, somos servos de Deus. E quando você entender isso, que nós não temos escolha, ou melhor, nós temos a melhor escolha, nós somos dele porque ele é nosso, ele nos comprou, ele nos resgatou, ele nos deu vida. Então eu quero servi-lo por amor, por dedicação. É o escravo da orelha furada. Vamos servir ao Senhor, e ao servir ao Senhor eu sirvo uns aos outros. Eu sou parceiro. É uma igreja que ora e age rápido. Não fica, vamos orar mais um pouco, vamos orar. Ora, mas ora mesmo. E aí a voz do Espírito diz sim, sim, não, não. Ajusta o teu caminhar à voz do Espírito. O Espírito sopra, e todo aquele que é nascido do Espírito, voa. Não sabe de onde vem nem para onde vai, assim aqui é nascido do Espírito. É o Espírito, o vento do Senhor que sopra e dirige a gente. Uma hora cá, outra hora lá, vai falando, vai orientando. Deixa o Senhor falar, cuidar de você. Ouça a voz do Espírito. Obedeça a voz do Espírito. E mais do que isso, era uma igreja que se comprometia. Ela impôs as mãos. Somos parceiros. Não é Saulo e Barnabé para lá. Não. Somos nós com Saulo e Barnabé. É o sustento? É o sustento. Mas é só o sustento? Não. É a oração. É a comunhão. É o partir do pão. É o andar juntos. É o viver juntos. Uma vez eu conversei com um missionário, o Sr. Robert Grant. Ele trabalhou na tribo dos Waiwai durante 54 anos. E por uma dessas coisas de Deus, eu escrevi, botei isso no livro, mas ele estava se despedindo, ele estava entregando a Bíblia agora traduzida para a língua dos Waiwai. E aí eu fui conversar um pouquinho com ele, tão emocionado, e falando sobre tudo aquilo que representava, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: desde o primeiro dia que Deus colocou no meu coração vir do meu país para cá, Deus levantou pessoas que Ele levantou para serem mantenedores, e durante esses 54 anos essas pessoas me sustentaram aqui. Eu não estou só, e eu não fiz a obra do Senhor só. Ele levantou gente para segurar a corda. E se eu estou aqui durante esses tempos todos, é porque tem gente lá do outro lado que ficaram segurando as cordas da oração. Alguns nem aqui vieram, nunca vieram, mas nunca falharam, porque eles, de certa forma, colocaram as suas mãos sobre nós. Se tornaram parceiros. Parceiros. Há muita obra a ser feita, e essa igreja é uma igreja missionária e modelo, por causa desses detalhes e muitos outros.
mas para nós hoje chega. Nós precisamos que Deus levante igrejas, com I maiúsculo, com coração missionário, uma igreja assim. E eu espero que você faça parte de uma igreja assim. Eu espero que você queira fazer parte de uma igreja assim. E que comece em você. Comece em você, ouvindo a voz, servindo uns aos outros. O que o Espírito Santo quer falar comigo? O que ele quer fazer? E o que eu posso fazer? Qual é a minha parte nisso? Se você perguntar para Deus para saber qual é a vontade de Deus, Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, se é que já não mostrou, não demore. Ore, jejue, mas não enrole. Há muita terra para ser conquistada. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que a voz dele seja muito clara no seu coração. E que o Senhor nos dê igrejas avivadas, prontas para obedecer à voz do seu Espírito. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu cuidado e a tua provisão. Obrigado porque esta igreja de Antioquia ouviu a voz. Obrigado porque ela enviou os seus melhores. Obrigado porque ela se tornou parceira, cúmplice, participe. Ó Deus, nós te louvamos por tudo, porque nós somos filhos dessa igreja. E nós pedimos que o Senhor levante outras igrejas que tenham desejo ardente de terem esta igreja de Antioquia como modelo para a sua existência. Assim nós te rogamos por nós. Perdoa-nos, Pai, quando nós, de alguma maneira, enrolamos, quando nós sabemos o que o Senhor tem para nós e a gente fica enrolando. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E, Senhor, toma-nos nas tuas mãos e aviva a tua obra e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Nós te rogamos, pedimos a tua bondade e o teu amor sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, né? Que bom que você está aqui conosco, então fique na paz, ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore pelos nossos missionários, Hernani e Licine em Foz do Iguaçu, Felipe aqui em Joinville, Antônio Felisberto e Vanilda em Colombo, eu e Juliana aqui, também lembra do Wellington lá no Paraguai, em Itanguá, no Paraguai. Pede para Deus continuar abençoando e dando sabedoria. Que Deus levante obreiros, que Deus levante vidas, gente compromissada com a sua palavra. Compartilha. Se você acha que outras pessoas precisam ouvir essa mesma mensagem, compartilha nas suas redes, coloca aí. Quem sabe outras pessoas também vão ouvir. Daqui a pouco vai estar no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente lá. Inscreva no canal do YouTube, bota aquele likezinho, aqueles negócios lá, né? E divulga a palavra do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um beijo no coração.